Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Estou aqui fazendo gravações simultâneas para fazer um convite muito especial de um trabalho que eu vou começar a realizar esse ano de 2026. Então, o primeiro deles, eu quero convidá-los a conhecer uma estrutura que eu pratiquei nos últimos 19 anos, né, de autoconhecimento, e aí eu consegui trazer toda essas informações, essas práticas, eu consegui reunir tudo isso dentro de um compilado, de uma sequência bem estruturada para facilitar, né, a vida e a estruturação do autoconhecimento de quem já está nessa caminhada, né? Então, eu quero apresentar para vocês e fazer esse convite de uma aula muito especial que eu quero dar no dia 13 de janeiro, terça-feira que vem, onde eu quero apresentar essa aula com algumas práticas também, que é muito importante o que eu vejo assim que no autoconhecimento a gente tem que colocar o que a gente lê, aprende em alguns cursos, colocar em prática no dia a dia, que é isso que vai fazer com que a gente caminhe com mais segurança, com mais conexão na nossa vida, né? Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Paula Cândido, eu sou filha da Dulce e do Carlos, e desde 2007 a vida veio me chamando para fazer esse autoconhecimento, né? Buscar por respostas, né? Então, desde 2007 eu venho buscando responder algumas perguntas, né? Daquelas que a maioria a gente acaba sempre se fazendo, né? Quem é e onde está Deus, né? Qual é o sentido da vida? De onde vem o peso e a tristeza que eu sinto, né? Quando vivemos algum acontecimento na nossa vida também, a gente busca por alguma resposta, né? Então, a ideia nessa aula é a gente fazer um bate-papo, né? Num lugar mais reservado, num lugar mais descontraído. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e saber um pouco da vida delas, porque o autoconhecimento se resume em a gente viver a nossa vida de uma maneira mais consciente, né? Trazendo essas vivências de uma maneira que a gente possa trazer o aprendizado e poder seguir para a próxima etapa, né? Então, o que eu quero trazer nessa aula é um conceito, né, do que é autoconhecimento, como que a gente pode vivenciar isso de uma maneira mais assim, consciente e segura, né? Não deixando a vida levar a gente, mas a gente tendo as rédeas da nossa vida, né? E, e é isso. Então a gente começa a perceber que o autoconhecimento ele tem algumas etapas que a gente começa a vivenciar. A primeira etapa é quando a gente se depara com essa necessidade de se conhecer, né? E geralmente é num acontecimento muito marcante da nossa vida. Às vezes é a morte de algum ente querido, às vezes é uma separação que traz alguma reviravolta muito grande na nossa vida, é a perda de um emprego, alguma dor muito grande nos faz buscar alguma ajuda, né? Essa é a primeira etapa do autoconhecimento. E aí a gente começa a entrar, né, num trabalho de se conhecer, né? E aí entra na segunda etapa, que é o aprofundamento. E depois passa para a terceira etapa, que é assumir o próprio lugar no mundo, né? Assumir essa força da sua alma, essa aliança com Deus. Então, nessa aula do dia 13 eu vou aprofundar nessas três etapas, em troca com as pessoas que estiverem nas aulas, tirando dúvidas, falando um pouquinho de como que está o processo de cada pessoa para que ela possa é, se identificar em qual etapa ela está e o que que ela precisa fazer para poder avançar na própria caminhada da vida, né?
E é muito legal porque nesses 19 anos que eu estou me trabalhando, né? Trabalhando como terapeuta, né? é, no ano de 2024, eu fiquei bem assim feliz de ver uma estrutura que se formou e que eu acabei organizando de uma maneira muito bacana, que são 5 pontos de estruturação interna que a gente pode aplicar em qualquer uma daquelas etapas anteriores que eu falei para vocês. Então, essa é uma estrutura que, se a gente aplicar com práticas no dia a dia, e é isso que eu quero mostrar nessa aula, né? Essa beleza, essa grandeza dessa estrutura, né? Que a gente, procurando colocar em prática, em qualquer etapa ou situação que a gente tiver na nossa vida, a gente vai conseguir se sentir muito mais consciente, mais firme, mais confiante na vida, sem a gente estar batendo cabeça, né? Sem a gente estar é, sem saber o que fazer, né? Sem saber para onde ir. Então, é uma estrutura muito bacana que eu quero apresentar para vocês, que ela me foi apresentada dentro de uma vivência com o chá ayahuasca, que desde 2007 eu conheço também. Então, toda essa minha trajetória, né, de 19 anos de autoconhecimento, tem bastante tempo aí com a vivência com o chá ayahuasca, com o estudo de filosofia e gnose, e depois eu passei para a parte da filosofia sistêmica, né? Trabalhar a parte sistêmica e sempre a gente vai estudando, né? Mas como que a gente porque às vezes a gente se perde um pouco nos estudos, né? A gente estuda, 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 estuda e parece que não tem fim. Então a gente fica às vezes num círculo vicioso e aí a gente talvez pode até entrar numa depressão espiritual, como já aconteceu comigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa estrutura desses 5 pontos, né, de estruturação interna, que é a base da construção da nossa casa interna, para que a gente possa avançar na vida de uma maneira muito mais firme, né, e segura da gente mesmo, é o básico, assim, e o essencial atrelado a algumas práticas simples. Então, o diferencial do meu trabalho e que eu gosto de mostrar para as pessoas é que autoconhecimento é algo simples, é algo que se a gente, dentro dessa estrutura de 5 pontos, né, de estruturação interna, que a gente pode aplicar em qualquer nível e etapa do autoconhecimento que a gente tiver, com práticas simples, com pouco tempo durante o dia, mas que a gente faça de uma maneira presente e consciente, a gente vai perceber os resultados. Então, dentro desses 5 pontos, a gente vai trabalhar a autoobservação, a consciência, a integração de algumas situações do passado que precisam ser integradas, né, na nossa alma, no nosso corpo, para que a gente possa partir para uma ação mais consciente para um próximo passo, porque senão é, a gente fica num círculo vicioso ali, apegado, né, às nossas situações, às questões do passado e a gente não consegue avançar. Então, é uma maneira da gente se tornar consciente de como que está a situação da nossa vida em várias áreas que nos pede, né? Trabalho, espiritualidade, família, amor próprio. Então, é uma gama de assuntos que a gente pode trabalhar com mais firmeza. E aí, dentro dessa aula, eu vou trazer, né, esses 5 pontos. A gente vai fazer alguns exercícios, né? Os 5 pontos são conexão com Deus, a gratidão, o alto amor, a criação e a criatividade, a alegria e a confiança. Se a gente aprofundar nesses 5 pontos, com autoobservação, consciência, integração e a ação na vida, de uma forma adulta e madura,
a gente vai ver que a gente vai dando oitavas acima na nossa vida. A gente vai organizando a nossa vida e pegando o bastão, né? As rédeas, pegando o volante do nosso carro e dirigindo a nossa vida de uma maneira bem mais conectada com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, essa é a proposta dessa aula, onde eu vou trazer alguns exercícios para a gente se conectar. Eu quero mostrar como que é o meu trabalho, que é baseado muito em exercício, em práticas simples, né? E aí, dentro dessa aula, eu vou apresentar uma mentoria que eu desenvolvi, que é muito bacana e que é uma mentoria individual. Eu gosto muito de trabalhar com individual, porque cada pessoa tem um ritmo de observar, né? O seu processo, a sua vida, cada um tem um ritmo de caminhar por dentro desse processo. E nessa aula eu vou apresentar também como que vai ser essa mentoria, como que a gente vai trabalhar, né, nesse processo bem individual. E também vai ter, juntamente com esse trabalho de mentoria, um trabalho de meditação bem prático mesmo, né? Que vai ser algumas aulas gravadas, eu vou trazer algumas práticas durante a mentoria também. Então, vai ser dessa maneira que eu vou trazer essa aula. É uma aula para a gente fazer algumas apresentações pessoais, para a gente fazer uma conversa muito leve, muito tranquila, onde eu vou contar a minha história, eu vou contar quais foram os passos que eu dei, como que eu adquirir consciência em alguns pontos, nas três etapas do autoconhecimento, quais foram os momentos mais pontuais e cruciais da minha caminhada, que eu pude, e precisei deixar algumas coisas para trás para poder avançar, né, que é o desapego. Então, é uma aula muito legal. Eu estou convidando você a participar dessa aula no dia 13 de janeiro, agora, às 19 horas, é uma terça-feira. E eu trago aqui embaixo e na minha bio também, pessoal do Instagram, o link para você entrar numa sala, num grupo do WhatsApp, onde ali a ideia é trazer o link, né, do acesso à aula na terça-feira para vocês aproveitarem e a gente se conhecer um pouco melhor, eu mostrar como que é o meu trabalho, como que eu gosto de apresentar para as pessoas que elas têm capacidade, você tem grande capacidade de colocar em prática todos os exercícios e tudo que eu consegui colocar em prática na sua vida, e com certeza você tem muita capacidade para trazer um novo olhar para a sua vida e exercer uma mudança muito significativa para você realizar os seus sonhos e estar com um pé mais firme nessa vida aí e nesse ano, tá bom? Eu espero você no dia 13, então. Até mais. Tchau, tchau.